Paz do Senhor. Paz do Senhor. Estamos felizes, né, por estar mais uma vez na casa do Senhor, nesse dia chuvoso. Eu confesso que eu pensei que era pouca gente, mas aí o pastor começou, né? A enviar mensagem, acorda, pô, nós não somos de sal não, né? Nós somos da terra, né, pastor? E da terra nós vamos voltar, né? Aí, mas assim, graças a Deus veio um número bem expressivo, né? E estamos aqui mais uma vez para aprender a palavra de Deus. E hoje o tema é comprometimento com a palavra de Deus, né? E a gente vai estar aprendendo que a gente tem que ser comprometidos com a palavra de Deus. Pode passar. O textual fala: bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Ou seja, a palavra de Deus, ela traz para nós inspirações, né? E essas inspirações, elas podem ser, né, evidências interna e externa. Né? As internas, que a gente vê lá, como está na leitura Bíblia em Classe, que a palavra de Deus, ela foi inspirada por homens santos de Deus, falaram, inspirado pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela é escrita por homens santos, inspirados por Deus, né? E essas evidências externas, quais seriam? São as evidências que essa palavra de Deus, ela transforma, ela já transformou e continua transformando milhares e milhares de vidas, né? Então, através da palavra de Deus, as pessoas, elas são transformadas, né? Nós somos moldados, não é verdade? Pode passar. Pode passar. Só uma observação, irmã Tatiana, bem aqui no textual, eu achei interessante que tem muita gente que ouve a palavra, mas não guarda. E esse é o problema, porque muita gente não permanece na fé. Porque o segredo não está em ouvir. Ouvir por ouvir, todos ouvem. O segredo é guardar, obedecer, andar de acordo com a palavra, não é? Pois é, e eu acho interessante que o comentarista da revista, ele traz que a palavra de Deus, ela é uma bússola, ela nos norteia, né? Então, ela que nos guia, ela é uma bússola que nos norteia nos caminhos, né? E até a vinda de Jesus Cristo, essa palavra, ela vai ser o caminho, que nem a Bíblia mesmo fala, né? Que a palavra é o caminho e a verdade, né? Sem ela, ninguém vai vir ao Pai. Então, a gente tem que ter em mente, que, como o pastor falou, que a gente tem que ouvir, mas tem que acreditar, né? Não só ouvir por ouvir, né? A palavra de Deus fala que o diabo, ele crê que estremece, porém ele não obedece, né? Então não adianta a gente só crer, a gente tem que crer e obedecer. Pode passar. Vamos para a introdução. A introdução. Nós somos apegados à palavra e buscamos a orientação do Espírito Santo para nos ajudar na interpretação das Escrituras. Vamos estudar a relação dos pentecostais clássicos e a leitura da Bíblia, a maneira como nós observamos as regras gramaticais e o contexto histórico e literário para compreender o texto sagrado. Então, a palavra de Deus, ela assim, a gente pode olhar em Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, a gente lê no primeiro capítulo de Gênesis, Deus fala várias vezes lá, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, né? E viu Deus que era bom, em várias passagens bíblicas aqui no capítulo de 1 Gênesis. E quando a gente vai lá para Gênesis 2,18, ele já fala, não é bom. Então, assim, a palavra de Deus de Gênesis, né? Apocalipse, então, de Gênesis 3 a Apocalipse 22, a palavra de Deus, ela vai dizer o que é bom e o que é mal, né? Então, a palavra de Deus, ela não vai nos nortear não só no que é bom, não. Ela vai nos nortear também no que é mal, né? Então, assim, no primeiro capítulo, ele fala várias vezes, e viu que Deus era bom. Mas no capítulo 2, versículo 18, ele já fala, e viu Deus que o homem estava só e que ele viu que isso não era bom. Então, a palavra de Deus, ela vai nos nortear
em bondade, mas também em relação à maldade, né? Então, ela vai nos nortear em relação a isso tudo. A palavra de Deus, assim, eu estava lendo que é o único livro que a gente tem a experiência de ler o livro na presença do escritor, né? Então, do autor, no caso, né? Que a gente está lendo a Bíblia, mas ela também é inspirada pelo Espírito Santo. Então, ela é o único livro que a gente tem o prazer de ler na presença do autor, né? Do escritor, que é o Espírito Santo, não é verdade? Mas uma observaçãozinha bem aí sobre a relação dos pentecostais com a leitura da Bíblia. Quando fala em pentecostalismo, fala de Espírito Santo, unção, autoridade, poder, revestimento. E é impossível a pessoa ser revestido pelo poder se ele não amar a palavra. Um exemplo disso é Esdras, quando ele pega a Bíblia para que possa orientar o povo. A palavra diz que enquanto se lia, o povo se quebrantou, porque o avivamento ele começa de dentro para fora. Ele quebranta a alma da pessoa. Ele sabe o peso da consciência pecaminosa que ele carrega entre si. E foi isso que aconteceu com o povo de Israel quando Esdras lia a Bíblia. O povo viu o pecado que tinha cometido. A primeira coisa que fizeram foi despedir as mulheres estranhas, limpar suas vidas por causa da palavra. Então ela tem esse poder extraordinário. Tópico 1. A autoridade da Bíblia. No tópico 1, nós herdamos dos reformadores do século XVI o conhecido Sola Scriptura, que significa somente as Escrituras, um dos 5 pilares da reforma protestante. Eu acho assim, como nós, alunos da Escola Bíblica Dominical, a gente tem que ler sobre a reforma protestante, que é sobre as teses, né, de Martinho Lutero. É muito interessante. Quem ainda não leu, né, hoje em dia a gente tem facilidade de ter acesso a essas informações. Tem filme também. Né, tem um filme também relatando a história de Martinho Lutero e fala sobre as teses, né, de Martinho Lutero e fala da reforma protestante. E nessa reforma protestante fala de 5 pilares, né? E a gente vai ver aqui, que é a Sola Scriptura, que é somente as Escrituras, que é a palavra de Deus, né? Mas além desse, que é o primeiro, a gente tem Solus Christi, que é somente Cristo, né? A gente tem Sola Gratia, que é somente pela graça. E Sola Fide, que é só a fé. E também Sola Deo Gloria, somente Deus a glória. Então são esses 5 pilares, né, que faz parte da reforma protestante. E que é bom a gente depois estar lendo cada um separadamente, né? Porque hoje aqui a gente vai ver só Escritura, que é somente as Escrituras, né? Cada um dos 5 solares representa a chave de cada doutrina central dos reformadores, como Lutero, Zwingli, entre outros. Então é importante que a gente lê esses 5, né? Esses 5 pilares que falam sobre a reforma protestante. Que aqui, como eu falei, Sola Gratia, somente a graça, Sola Fide, somente a fé, Sola Christi, somente Cristo, Sola Scriptura, somente as Escrituras, Sola Deo Gloria, glória somente a Deus, né? Que são esses 5 pilares. O tópico 1 fala, o brado de Sola Scriptura significa que a Bíblia é a única regra de fé e prática para a vida do cristão, né? A gente pode ver que está lá em 2 Timóteo 3, de 14 ao 17, que fala: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tem aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que pode fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra.
Os católicos romanos têm a Bíblia em edições paulinas e tradições, a Bíblia de Jerusalém, né? Os católicos romanos, a gente sabe que a Bíblia deles é diferente, né, da nossa, porque eu acho que dá para entender que a Bíblia deles é como se fosse aberta, né? Ainda não fechou, né? Porque a gente acredita num cano fechado, que ali a escritura encerrou ali, né? E muitas vezes os católicos, eles acreditam como a Bíblia, eles colocaram mais alguns livros que as nossas não têm, né? 7 a mais, os apócrifos. Inclusive, eu até recomendo uma Bíblia para quem quiser se inteirar do assunto. É a apologética com apócrifo. Tem ela sem, tem ela com apócrifo. E é muito interessante, porque o presbítero Abreu até adquiriu, mostrando para ele, por exemplo, Macabeus, o último versículo diz assim: se ficou bom, amém. Agora, se não ficou, foi o que eu dei conta de fazer. Então, isso mostra que não tem nenhuma inspiração divina um negócio desse, cabe o pensamento humano, não é? E tem os acréscimos também em alguns outros livros, Esté, Daniel. Inclusive, pastor, eu tenho Bíblia católica, eu tenho 2 Bíblias católicas. Eu sempre gosto de olhar, até porque quando você vai falar do amor de Deus para uma pessoa que é católica, mas isso não está na Bíblia. A gente abre a Bíblia, a nossa parte está na Bíblia dele, pode mudar algumas palavras, mas está. Porém, às vezes interpreta de uma outra maneira. Mas eu gosto sempre de mostrar na Bíblia católica também, né? Isso é importante. Eu sempre ando com uma Bíblia católica dentro do carro e é evangélica. Sempre é bom, né, irmãos? Ainda mais nós que somos estudiosos, né? Nós estamos aqui como alunos, né, também para estar aprendendo mais. Mas é sempre bom a gente ter outra Bíblia em casa, não ter só uma. Porque assim, para a gente comparar, né? Uma leitura com a outra, para ver se realmente nem agora a gente está falando. Algumas coisas acrescentam mais, né? Outras tiram, né? Outras estão numa linguagem totalmente diferente, né? E muitas vezes tem uma linguagem mais fácil da gente entender. Tem umas Bíblias que a linguagem é mais difícil para entender. Então a gente lê em uma, depois lê a mesma referência em outra Bíblia. Assim nos ajudamos. Essa vendo aí. Olha a Bíblia católica. Eu tenho essa daí e uma outra pequenininha. Tradução do Novo Mundo. O pastor também tem a dos mormons. Tem a dos mormons. E é interessante uma vez, assim, por isso que a gente tem que ter cultura, né? Essa aí, essa do meio. A do meio, né? É verdade. Tradução do Novo Mundo. Novo Mundo. Aí essa Novo Mundo, ela tem muitos números e não tem o versículo, não tem o texto, só tem um número, entendeu? E a Bíblia diz que quem tirar ou acrescentar foi tirado da página da vida. Então, aí essas letras isso. Tem que ter vários, né? É a Bíblia. As Testemunhas de Jeová tem a tradução Novo Mundo e a revista Sentinela, né? Eu acho assim que eles gostam de espalhar, né? De entregar essa revistinha. Não sei. Acho que a maioria das pessoas aqui já recebeu uma revistinha dessa, né? O pessoal gosta de deixar lá no hospital essas revistas. Eles buscam muito, né, a questão de discipulado, né? De deixar, de ensinar essas coisas. Pode passar. Os mormons têm a Bíblia e o livro de Mormons e outras publicações com uma fonte de autoridade espiritual. Eu acho assim que a gente tem que conhecer, né? A cultura, né? A religião deles. Porque assim, muitas vezes a gente pega umas coisas e a gente pensa, será que isso aqui vai cumprir, né, a palavra de Deus diz ou não? Lembro que eu já assisti um filme e fiquei encabulada com aquele filme. Aí depois só que eu descobri que o filme era baseado nessa religião aí, nos mormons, né? Que eles tiveram uma oração lá e falavam entre o A benigno sai o A maligno. Eu lembro desse filme como se fosse hoje e eu achei assim estranho.
Aí eu fui até o pastor e ele me orientou que o filme estava baseado nessa, né, neles aí, né, nos mortos. Pode passar. Dentro aí não está aí, mas eu quero destacar também o livro O Grande Conflito, né? E os adventistas creem mais na Ellen White do que na própria palavra também, não é? Os nossos fundamentos, a nossa fonte de autoridade é unicamente a Bíblia. Nós pentecostais, né? A nossa única fonte de autoridade é a Bíblia, né? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica. Então, assim, a Bíblia é a nossa única fonte de inspiração, de revelação. A gente não precisa procurar outra fonte para Deus, né, nos revelar, né, nos capacitar. Né? Então, a Bíblia é o nosso instrumento, né, para estar aprendendo mais da palavra de Deus. Eu achei interessante quando eles falam aqui também que, pode voltar bem bastante, nos nossos fundamentos, quando eles falam também que os pentecostais ainda são vistos por alguns como pentecostais sensacionais, como movimentos que baseiam crenças e práticas nas emoções e ensina a crença no plano aberto. Ou seja, muitas pessoas acham que os pentecostais ainda, eles acreditam em Atos 2, né? Que quando desceu o Espírito Santo, foi o dia de Pentecostes, que só teve aquele momento e pronto. Não, né? Nós pentecostais mesmos, nós acreditamos que a revelação de Deus até hoje, né? O Espírito Santo está em meio de nós, né? Nós não somos sensacionistas, nós somos pentecostalistas. Então, nós acreditamos que o dia de Pentecostes ainda existe até no dia de hoje, é a descida do Espírito Santo. Né? Os sensacionistas não, eles acham que foi o Espírito Santo só desceu lá naquela época e pronto, né? Nós não. E a prova cabal disso aí é que o próprio Jesus diz: Ele estará convosco para sempre, até a consumação dos séculos. Então, se for só naquele momento, tinha acabado, porque o povo já morreu daquele tempo. Então, não somos deístas. Ou seja, nós não somos deístas, nós somos teístas, né? Os deístas é o quê? É uma doutrina que afirma a existência de um Deus, mas que ele está muito longe de nós e não se envolve com os assuntos humanos. Já pensou, né? Um Deus longe de nós e não se envolve com os assuntos nossos, né? São as pessoas que creem em deísmo, né? Que Deus está longe de nós. E nós somos teístas, né? Que Deus está sim perto de nós e Ele nos ajuda, né? E Ele nos ajuda. O deísmo é como um relojoeiro que dá a corda ao relógio e esquece dele. Então é como se eles acreditam como se Deus criou nós e nos esqueceu, né? E não é assim. Deus jamais esqueceu, né? Como diz aquela palavra, pode uma mãe esquecer do filho que gerou no seu ventre, mas Deus jamais esqueceu de nós, não é verdade? Nós somos teístas, cremos que Deus não está longe de cada um de nós, né? Deus continua a se comunicar com o seu povo por meio dos dons espirituais. Então, através dos dons espirituais, Deus, Ele continua a se comunicar com o seu povo, né? Através da revelação, né? Através do dom de língua, né? E também a gente vê que, entretanto, essa revelação não se reveste de autoridade canônica pela igreja. Então, assim, a autoridade de Deus, ela nos reveste do Espírito Santo, né? Quando, à medida que a gente vai ler a palavra de Deus, à medida que a gente vai meditando, né? Nas Escrituras, a gente é revestido, né? Não precisa a gente estar numa festa, num evento, para a gente ser revestido do poder do Espírito Santo, não é verdade? Muitas vezes a gente, até no quarto da gente orando, né? A gente vê relatos de pessoas que falam em língua, que foi batizado em Espírito Santo. Então, à medida que a gente busca, nós somos revestidos pelo Espírito Santo.
Isso é uma experiência pessoal, baseada na palavra, sem qualquer sentido de colocar na palavra a minha experiência. Inclusive, um detalhe bem aqui dos mórmons, a questão deles é exatamente essa. O grande erro teológico, o grande erro doutrinário, porque ele se baseia, Joseph Smith se baseia em uma revelação dada por um anjo, certo? E ele pega experiências pessoais, por exemplo, tem um livro de Jacó, tem um livro de Enos, livro de Jaron, livro de Omni, do próprio Mormon, que é o anjo Moroni, livro de Mosias, livro de Elamã, livro de Nefi, livro de Éter, e assim vai. Então, experiências baseadas em algo muito pessoal para com homens. O que nós precisamos está escrito, é a Bíblia. É a palavra de Deus em Mateus 28, versículo 20, parte B, diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, né, esse Deus que nós cremos, que nós somos teístas, é um Deus que está conosco, né? Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Então, não é um Deus que nos criou e nos abandonou, né? Então, a palavra está bem clara falando: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém, né? Glória a Deus. Pode passar. A síntese do tópico 1. Somos um povo que crê na autoridade da Bíblia, para nossa fé e prática. Então, nós somos, né, credores, né? Nós cremos na palavra de Deus, né? Nós cremos na Bíblia. E a gente, assim, temos que crer e ler, praticar a leitura, né? Agora, como o pastor está na leitura, eu acredito que todos aqui estão lendo, né? Eu sei que não é fácil. Eu sei que sempre assim, alguns, né, vão desistindo na caminhada, mas é muito bom a gente estar lendo a palavra de Deus. Porque muitas pessoas vêm nos concordar. Esse dia eu até mandei uma mensagem para o pastor, né? De alguém desafiando. E assim, tem certas pessoas que realmente a gente pega a gente assim, para desafiar. E se a gente não tiver argumentado na palavra, vai ser difícil, não é verdade? Para a gente dialogar com certas pessoas. Então a gente tem que ler a palavra, a gente tem que entender a palavra, né? Pede instrução ao Espírito Santo, né? E ele vai nos capacitar. Tópico 2, zelo pela doutrina. Então vamos para o tópico 2, que fala sobre zelo pela doutrina. Doutrina, o que significa doutrina? Doutrina significa ensinar, ensino, né? Significa ensino. A Bíblia precisa ser interpretada para que os crentes conheçam melhor o pensamento bíblico e a doutrina da igreja. Então a Bíblia, ela tem que ser interpretada. A gente tem que ler e interpretar, né? E quem é que vai nos ajudar a interpretar? O Espírito Santo, né? E a gente, é que nem o pastor sempre fala, a gente tem que ler toda a história, todo o contexto, né? Texto sem pretexto. Sem contexto, sem contexto, vira pretexto para heresia. Torna pretexto para heresias. Então, assim, não é pegar um versículo isolado e aplicar aquele versículo, não. Porque muitas vezes a gente vai aplicar ele de maneira errada. Então, a gente tem que ler todo, o contexto todo, né? O antes, o depois, né? Porque muitas vezes a pessoa vai lá pegar só aquela partezinha lá, só o versículo isolado, não. Tem que ler todo o contexto, né? Tem pregador que ele prega só um versículo, mas pode ver que ele conta toda a história. Por quê? Porque ele leu tudo, não é verdade? Não é só abrir lá, fechar os olhos e abrir e pronto. Fala comigo, Deus. Não é assim, né? Doutrina vem do latim doutrina, que significa ensino ou instrução. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Atos 2:42. O conteúdo da fé. Como o pastor falou, sem fé não adianta, né? A gente tem que ler a palavra, acreditar, né? Porque só ler e não acreditar não vai adiantar.
tem que ter fé, tem que ter o conteúdo da fé. Os credos e as confissões de fé são dois tipos distintos de documentos eclesiásticos, mas com o mesmo propósito de interpretar as escrituras para sintetizar o ensino da igreja. Uma mesma igreja, uma mesma fé, uma mesma doutrina. Interessante, né? Uma mesma igreja, uma mesma fé, uma mesma doutrina. Então a gente tem que ter fé. Efésios 4:11, lá fala, Efésios 4:11 fala, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ele mesmo quem? Quando fala ele mesmo, Deus, né? Então, ele deu, né? Uns para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Então, nós que estamos aqui, nós estamos fazendo magistério, né, da Escola Bíblica Dominical. Por quê? Porque nós estamos estudando, nós estamos aqui ensinando e também aprendendo, né? Eu sempre falo que os professores da Escola Bíblica Dominical, eles são vocacionais, né? Eles não recebem nada, né? Então aqui é um chamado vocacional, é um chamado de Deus. E à medida que a gente está aqui ministrando, a gente aprende. Por quê? Porque a gente tem que mergulhar nas escrituras, a gente tem que estudar, a gente tem que buscar, né? A gente tem que jejuar, a gente tem que ler, para que Deus venha falar conosco, para estar falando também com os irmãos. A nossa confissão de fé e a Bíblia. A nossa confissão de fé não é de autoria particular, expressa a doutrina oficial da igreja. Esse documento é submetido às escrituras e estão em conformidade com elas, como sumário doutrinário da Bíblia e ajuda para sua compreensão, além de servir como proteção contra as falsas doutrinas. Então, as Assembleias de Deus, ela tem essa declaração de fé, que ela ajuda, né? É um livro, né, pastor? Perfeitamente. Essa declaração de fé, que ela nos ajuda, ela é um documento. Essas leis das escrituras estão em conformidade com elas, né? Então, quem vai ter esse livro? Eu tenho. E tem algumas Bíblias, eu até estava procurando aqui, na Pentecostal, se eu não me engano tinha, mas parece que não tem não. A confissão de fé, ela fala da pecaminosidade humana, que o homem é pecador. Ela fala do nascimento original de Cristo. Nós cremos no batismo em águas, nós cremos no batismo do Espírito Santo, nós cremos na vinda de Jesus via arrebatamento, nós cremos no domínio de Cristo no milênio, nós cremos na ressurreição dos mortos, nós cremos no céu para justo, inferno para injusto. Então tudo isso tem a base bíblica, essa é a nossa declaração de fé. Eu vou pegar bem ali e até o final eu mostro as 14, na verdade hoje aumentou duas, né? Eram 14, agora são 16, mas todas baseadas na Escritura. Irmãos, só para sintetizar, Timóteo, 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 2 diz, e pregueis a palavra a tempo, a fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina. Então, que a gente prega a palavra a tempo e a todo tempo, né? Que a palavra de Deus, ela serve também para nos resguardar, para nos guardar, para nos repreender, para nos exortar. Então, que a gente possa estar sempre pegando a palavra de Deus. Pode... Síntese do tópico 2. A nossa confissão da fé não é de autoria particular, pois expressa o pensamento e a vida da igreja. Esse documento é submetido às escrituras e ela está em conformidade com elas. Então, assim, é interessante a gente ter esse livro, né? Quem não tem ainda, eu não tenho, confesso, mas é interessante, o pastor está falando aí e as coisas acrescentadas, né?
mais instruções ainda. Pode passar. Não foi passar um pouquinho. O livro? Ah, beleza, Eu não li o livro. onde você está? Não está Pode passar. Então, irmãos, a Bíblia ela é para ser crida e obedecida, né? Então a gente tem que sair daqui hoje sabendo isso, que a Bíblia ela tem que ser crida e obedecida, né? Então a gente tem que crer e obedecer na palavra de Deus. A síntese do tópico 3. Essa parte aí de crer e obedecer, né? Tem muitas pessoas que se consideram fracos para obedecer. A gente vê muito isso. De crer, mas Só não que consegue, você né? tem que ser muito persistente para você obedecer, muito persistente mesmo, e você se deitar, se entregar completamente à palavra de Deus, porque muitas coisas acontecem no meio do caminho para poder tirar você do seu foco. E é preciso você estar firme para poder não se desviar. Porque crer é fácil, né, irmão? Crer é Agora, fácil, eu obedecer a creio em palavra, Deus, muitos falam, eu creio em Dizer Deus. a palavra, caminhar na palavra é difícil. Porque a gente vê que muita gente lê a palavra, procura estar na direção, né? E muitas vezes não consegue dizer a palavra. E ainda diz, eu sou fraco, realmente é fraco, mas você tem que se tornar forte, você tem que buscar mais força no Espírito Santo para você continuar na Aí a caminhada. gente volta, se obedecer a palavra, ele fica forte, né? Se você obedecer, dizer a palavra, se livra de um bocado de coisa. É verdade. Então, assim, os 16 tópicos da Declaração de Fé das Assembleias de Deus é o número 1, o primeiro tópico, a inspiração das Sagradas Escrituras. Tópico 2, o único Deus verdadeiro. Tópico 3, a deidade do Senhor Jesus Cristo. O 4, a queda do homem. O 5, a salvação do homem. O 6, as ordenanças da igreja. O 7, o batismo no Espírito Santo. O 8, a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. O 9, a santificação. O 10, a igreja e sua missão. O 11, o ministério. O 12, a cura divina. O 13, a esperança bem-aventurada. O 14, o reino milenar de Cristo. O 15, o juízo final. O 16, novos céus e nova terra. Cada um tópico, cada um mais interessante do que o outro, não é verdade? E todos com conformidade com a palavra de Deus. Perfeitamente. Então é interessante a gente ter esse livro, né? Pra gente, que ele vai de acordo com as escrituras sagradas, né? Então vamos para o tópico 3. Cuidado quanto ao modismo. Modismo, quando fala modismo, a gente lembra de moda, não é verdade? A moda é o que está vivendo agora, o momento. Qual é a moda do momento? Fala alguma coisa que é a moda do momento. Celular, Celular, né? É a moda do momento. É uma coisa, assim, o modismo é as festas gospel, por exemplo. A festa gospel, as pessoas vão, mas elas estão mais alegrando a sua carne do que o Espírito Santo, porque as pessoas querem estar no meio. Eu estou falando de Jesus e tal. Eu lembro que eu já participei do Carnaval com Cristo na Igreja Católica, que ali é um modismo também, porque você alegra ali, eu estou ali na festa com Cristo, tal, não estou na festa do mundo. Porém, você está pulando, está dançando, o seu corpo, tal. Então, o gospel hoje está chamando a juventude porque as pessoas, elas buscam quantidade, não qualidade. Muitos buscam quantidade, não qualidade. Por quê? Porque os eventos gospel chamam a atenção de muitos jovens ali, para estar ali, mas eles não estão focados na palavra de Deus, eles não estão focados a alimentar o seu espírito, mas sim alegrar o seu corpo. Não é isso, pastor? Era isso que o senhor ia falar? Era a mesma coisa, por incrível que pareça. Pois não é, pastor. Ia comentar sobre essa questão mesmo do próprio carnaval com Cristo, que isso hoje, infelizmente, tem Assembleias de Deus
que criam um bloco que vai para o meio do carnaval mesmo, dizendo eles que é evangelizar com um bloco evangélico. Sabe? Isso é um modismo terrível. Então, cuidado quanto ao modismo. O nosso cuidado com a doutrina deve ir além do combate ao modismo e servir para defender a nossa fé das seitas e heresias, refutar os erros que se impõem aos ensinos bíblicos. Então, assim, o nosso cuidado com a doutrina, ela tem que ir além, né, desse modismo. A gente tem que estar refutando essas seitas e heresias, né? A gente vai ver mais na frente um tipo de modismo que tem hoje em dia. Eu gosto de uma frase assim: quando falta unção, sobra invenção. É verdade. Outros modismos que tem hoje, venda, eu vou até chamar venda de indulgência. Esse é o nome do catolicismo romano, venda de indulgência. Mas hoje no cristianismo, no pentecostalismo ou no neopentecostalismo, tem muita gente do mesmo jeito. É vendendo caneta ungida, sabonete ungido, vassoura ungida, não sei o que, óleo ungido, sabe? Hoje, aqui toalhinha ungida. Um dia uma irmã chegou para mim aqui, me entregou um óleo. Aí, perguntei, esse óleo, irmão? Nesse óleo é para o senhor ungir ele, para mim levar para casa e todo dia eu me ungir. Não, irmão, a Bíblia não diz isso não. Onde eu só vi isso? Não, foi um apóstolo da televisão que eu vi falando para a gente comprar um óleo e tal, não sei o que. Eu não, irmão. Aí fui explicar para ela que o óleo, ele aponta na antiga aliança para o Espírito Santo. Então o óleo era sombra do que nós receberíamos, que é o Espírito Santo. Hoje não precisamos de óleo, porque já temos o Espírito Santo. E a única referência que não pode ser transformada em doutrina sobre óleo na nova aliança é quando Pedro fala sobre os enfermos, capítulo 4. Está alguém entre vós enfermo? Chama os presbíteros da igreja, e ele ungirá com óleo, e a oração da fé salvará o doente. Então o que salva não é o óleo, é a oração da fé. Mas tem muita gente apegada ao óleo, tem muita gente que, se não tiver óleo, não adianta. Eu já fui orar aqui em casa de enfermo, e aí o enfermo perguntava: cadê o óleo, pastor? Não, irmão, eu vim orar. Não, mas eu quero que me unge com óleo. O óleo é o Espírito, nós já somos ungidos. Isaías 61, depois se cumpre em Cristo consequentemente conosco. O Espírito de Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu. Então quem unge é o Espírito Santo. Nós já somos ungidos pelo Espírito Santo. Nós não precisamos mais de óleo, porque nós já temos o verdadeiro óleo habitando em nós, que é o Espírito Santo de Deus. Pode passar. O modismo, essa palavra traz a ideia de que está na moda. Isso se aplica também no campo teológico. São os ventos de doutrinas que vêm e vão, Efésios 4:14, que têm caráter efêmero, passageiro e que para nada aproveitam. Em outras palavras, são inúteis e inaproveitáveis. Está vendo? Então esse modismo aí, eles bem forte, né, Deus? Inúteis e inaproveitáveis. Não? Então são coisas que vêm e que vão trazendo novas modas, né? Está dizendo isso, é que elas vêm e vão e vêm outras modas, e é assim mesmo. Já que eu comento sobre isso, deixa eu voltar bem aqui no óleo. Um dia uma pessoa ligou para mim, aí falou: o senhor se encontra em casa? Eu falei: estou. Quem é e o que era? Aí a pessoa se identificou: fulano e tal, congrego na igreja tal, e eu quero ir aí para o senhor fazer uma oração por mim, e eu lhe direcionar até minha casa, porque eu estou com problema no casamento, para o senhor trazer o seu óleo ungido. Não existe óleo ungido, existe óleo de unção. Ungido somos nós, né? E ela falou: eu quero que o senhor traga seu óleo ungido, para que o senhor possa ungir a porta do meu quarto, possa ungir a minha cama, possa ungir o meu guarda-roupa, possa ungir a roupa do meu marido, para que... Irmã, espera aí, irmã.
Eu expliquei para ela, espera aí, mano, o óleo não tem essa finalidade. A única, repito, a única alusão a óleo é para ungir enfermo. Só. A permissão é só para isso, mas o que cura o enfermo não é o óleo. O que cura o enfermo é a oração da fé. Então tem muita gente nesse afã. Eu estive em Brasília há algum tempo e quando cheguei lá me chamaram para uma oração embaixo de umas árvores, perto das esplanadas. E lá tinha um pastor aproveitando o momento e orando pelo povo, aquele tanto de gente, muita gente, 80, 100 pessoas. E ele ungindo o povo e aproveitando, vendendo óleo. E as pessoas comprando. E eu, curiosidade, perguntei, para que o senhor está comprando óleo? Não, para mim ungir meu carro, para ladrão não roubar, para evitar de acidente, para me ungir minha casa, para me ungir não sei o que. E foram falando tanta coisa que o povo está ungindo isso. Isso é modismo, irmão. Isso não está na Escritura. Quando vem aí esse assunto da nossa planilha, os ventos de doutrina, são coisas que passam, coisas inúteis, inaproveitáveis. Você vê que esse povo que anda de modismo, o tempo todo eles inventam uma coisa. Ou mente fecha desse povo. Quando termina uma campanha, não sei de que, um propósito, não sei de que, pode olhar que tem modismo no meio disso. E o resultado final não é outro a não ser tirar dinheiro do povo. Infelizmente, essa é a verdade, sabe? Esse modismo que você falou do óleo, a fé está no óleo, não em Deus. Pois é. Paulo tem gente, eu não vou lembrar da minha família, o negócio com aquele, daquelas toalhinhas do apóstolo. Tem uma parente minha que precisa comprar. Compra muito, né? Eu que gosto que nem lava. Se pega o suor dele, nem lava. Coloca um copo de água em cima de uma TV, né, também. Isso é idolatria, irmão. É idolatria. E no capítulo 16 de Deuteronômio, o Senhor é muito claro quanto a isso. Se a irmã me permite, eu faço questão até de ler o último verso do capítulo 16, quando o Senhor diz: nem levantará estátua qual o Senhor teu Deus tem ódio. Deus tem ódio de idolatria. Deus aborrece idolatria. Pessoa idolatrar homem, idolatrar toalhinha, o suor, não sei o quê, e ainda quer usar a base. Ainda diz: mas Paulo mandava o lenço e o lenço curava. Quem curava não era o lenço, quem curava era Jesus Cristo. Era o poder do Evangelho, né? E ninguém pode se comparar a Paulo também não. Nem apóstolo não existe, ministério apostólico não existe à luz da Bíblia. Ele se encerra exatamente em Paulo. E eu posso provar isso. Tá bom. Quem não se lembra do dente de ouro? Você lembra dessa moda do dente de ouro? Que o povo Eu lembro. fazia. Tu lembra disso? Assim, eu lembro de pessoas, lembro, né, com dente de ouro, né? Mas não sei nem qual o propósito daquilo, não. Qual é o propósito? Eu acho que era para chamar a atenção mesmo, para dizer que era Sorriso brilhoso. Não, espera aí, o dente de ouro que fala é modismo. Pois é. Que muita gente andava atrás de uns profetas que andavam por aí ministrando que ia nascer dente de ouro na pessoa. Na igreja Sabe? aí fez uma fila assim, vem a cara que vai botar dentro de ouro. Olha, olha. Eu digo: mas Jesus. A senhora foi? Mas a senhora não tinha dois? Não, isso era antes, eu já Muito fez bem. depois, já teve na minha adolescência. Aí eu fui na igreja que lá Aí tu pensou que era que estava pregando, ele falou que quem quisesse dentro de ouro, fizesse a fila aqui, né, botar dentro de ouro. Eu falei: meu Deus, tanto pouco o Senhor dá, então dentro de ouro. Eu não fui não, achei estranho, eu não fui mais não. Gostou não, né, Deus? Quem não se lembra, né, desse modismo do dente de ouro, do dom da unção cai, né? Ai, eu vi, tem um comentarista falando assim: as pessoas me perguntam se eu acredito nesse dom de unção de cai. Eles falam assim: até que eu acredito, desde que a pessoa cai e se levanta outra pessoa, né? Não cair do mesmo jeito.
Do sopro santo. Tem um pouco que vai soprando nos microfones. Não sei se alguém já viu o pregador assim. Já. Que sopra como se mandasse a unção, né? A unção do paletó, do Benihim. Só dele sacudir. Aí eu tenho bem aqui, tá bem aqui. Depois eu vou mostrar para vocês. O próprio Benihim reconhece esse pecado tão terrível que ele carregou muitos anos. E pede perdão à comunidade quanto a isso. Tá? A unção do riso. Eu quero mostrar para vocês a unção do riso. Que coisa terrível. G12, não sei se vocês lembram. G12 dividiu a nossa igreja em Araguaína. Eu estava em Imperatriz, na faculdade, quando começou o G12 lá, que é a divisão de células, né? E eles falam assim, G12, por que G12? Porque Deus escolheu 12 discípulos, 12 apóstolos, né? Aí eles acreditam, o dia é dividido em 24 horas, o tempo é dividido em 24 horas, 12 dias, 12 noites. Aí fala, né, do G12, eles dividem a igreja em células, onde vai pregar em casas, aí como se eles, eu acredito que esse G12 eles procuram mais quantidade, e não qualidade. Na verdade o G12, a primeira visão é algo maravilhoso, isso é a verdade. Agora, o cerne do negócio é um trem terrível. Só uma das doutrinas, o assunto eu tenho um livro que fala sobre também, e o assunto assim é muito longo, mas só uma. Só uma questão assim relacionada ao G12, porque tem os encontros, que eles chamam encontro com Deus, né? No encontro com Deus eles fazem uma lavagem psicológica na pessoa, que a pessoa fica assombrada vendo o demônio. E lá tem um tambor onde eles acendem fogo e diz para a pessoa escrever no papel até as lembranças da infância, lembrança quando estava dentro do ventre materno, e trazer lembranças, traumas que a pessoa viveu, colocar ali, porque ia jogar no fogo, para o fogo queimar, e a pessoa ia esquecer de todos esses pecados que outrora foram cometidos. Só nisso eles acabam apontando, primeiro, regressão psicológica. Isso é pecado, não é? Essa questão de lembrar de coisas que aconteceu quando estava no ventre materno. Isso é coisa do inimigo, porque isso aí está apontando para o espiritismo através da reencarnação, que uma criança não sabe nada. E aí quando queima no fogo, onde fica o poder do sangue para perdoar pecado? Se o fogo vai queimar o pecado. Isso aí é coisa, aberração e mais aberração, G12. Mas teve muita igreja, irmão, se aderiu. E eles se dividiram. Foram. Porque assim, vinham muitas pessoas, né? E foram Araguaína. Nossa igreja de Araguaína, o pastor que era presidente de nossa convenção se aderiu, dividiu a igreja, eles levaram nossa sede e algumas congregações, vários membros, mas a massa de gente ficou na Assembleia de Deus mesmo, e até hoje tem lá já a igreja de G12. Ei, irmã Tati, sobre esse negócio de dente de ouro aí, não era dente de ouro, mas teve um exemplo na minha família, meu irmão teve um filho, nasceu com 2 dentinhos, né? Já nasceu com 2 dentinhos. Aqui já teve quase virou fila na porta da casa da minha cunhada, lá em Xambeuá. Pavei e disseram que o menino não ia viver. Esse menino vai morrer, como é que vai? Tinha gente que virou a Maria para ver o menino, para ver se era verdade, e aí não vai sobreviver. Ele morreu, já tinha 22 anos, ele morreu de acidente. Mas lá em Xambeuá, menino era só que falava em Xambeuá, né? Quase santificaram o menino. Quase santificar, só que eu nasceu com 2 dentinhos. Olha a assunção do cachorro, que coisa, que aberração, sabe? Isso aí é a pessoa no culto, ele recebe a unção e fica latindo igual o cachorro, de 4 pés, levantando a perna, como quem está... Aquele é o Benihim. Pode pegar essa daqui, transferência de unção. É a do Benihim, é ele que pediu perdão. Vou mostrar para vocês o vídeo dele. Tem muita gente que acredita nessa, né, de transferência de unção. Uns são e outros não são. Que coisa, não? A febre dos anjos. Gente, a gente acredita em anjo. Agora a gente não pode adorar os
anjos, não é verdade? A gente sabe que os anjos existem, né? As escrituras sagradas nos revelam isso. O problema é que o povo fica adorando os arcanjos, né? Os anjos, então... E a Bíblia diz que eles trabalham em prol dos que hão de herdar a vida eterna. Esse rapaz, Joseph Smith, dos Mormons, ele viu o anjo Moroni aparecer para ele, entregar a placa de ouro com essa Bíblia escrita. E ele traduziu a Bíblia, e acredito que hoje são mais de 6 milhões de pessoas no mundo que acreditam na doutrina dele, do anjo Moroni. Atropela em Gálatas 1:8, ainda que um anjo do céu anuncie um outro evangelho, além do que tem pregado, ser considerado maldito. Então, bem claro, né, pastor? tem uns anjos bem folgados, é verdade, né? Até rebelou no céu, não foi? Não tem essa Tem não, passagem. eles tiraram. Então, vou falar, pastor. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar, com a sã doutrina, ou seja, é uma doutrina saudável, né? A sã doutrina, né? Como para convencer os contradizentes, né? Então, assim, essa sã doutrina é uma doutrina sadia, né? Que lá fala assim, 2 Timóteo 2:24, o Senhor fala, o Senhor serve apto para ensinar. Então, assim, tem que ser uma doutrina sadia, sã doutrina, na verdade, não certas aberrações, como fala aí, né? Certas aberrações doutrinárias, né? É verdade. Se eu fechando bem aí, talvez minha participação, sem modismo. Nada de modismo. Se eu fosse resumir toda a Bíblia, eu resumiria ela dizendo: o homem é pecador, precisa de um Salvador, que é Cristo Jesus, que veio libertar o homem da lei do pecado e colocado no céu. O que a gente precisa então? É de modismo ou de salvação? Salvação. Precisa se arrepender, nascer de novo, obedecer à palavra e só, e nada mais. Se a pessoa obedecer, as demais coisas acontecerão. 2. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Isso significa estar disponível, testado e aprovado por Deus e reconhecido pela igreja. 2 Coríntios 10:18. Os maus obreiros e obreiros fraudulentos serão desmascarados e reprovados. Está vendo, irmãos? Então, serão desmascarados, né? Eu acho que uma das palavras mais fortes que fala quando Deus vai... mas Senhor, em teu nome eu preguei, eu curei, né? Ele fala, afasta-se de mim, na verdade. Então, assim, então é os obreiros fraudulentos, né? Que serão desmascarados no dia, né? E no juízo, esses tipos de obreiros serão desmascarados, porque muitas vezes eles vão falar, mas em teu nome eu preguei, eu santifiquei, eu curei, né? Mas fraudularam, né? As obras do Senhor. Pode passar, passa aí. Tem que manejar a palavra da verdade. E a palavra de Deus fala, irmão, que tanto em Mateus 7,16 como Lucas 6,44, pelo fruto a gente se conhece a árvore, né? Então, assim, pelo fruto a gente conhece a árvore é boa ou não é, não é verdade? Então, assim, a gente tem que dar frutos, e frutos bons, não frutos maus. Aí muitas pessoas usam aquele termo, né? Façam o que eu falo, não o que eu faço. Você, para conhecer os frutos, você tem que produzir os seus frutos, você tem que falar e fazer. Não só falar, mas você tem que falar e praticar as boas obras. Porque muitos estão na igreja, vêm para a igreja, mas lá fora já se comporta de uma outra maneira, já faz de outra maneira. Aí quem é do mundo fala assim, eu não quero ser crente que nem aquele lá, eu não quero. Então você tem que praticar, fazer, não só falar, mas praticar. Isso é uma coisa muito ruim para nós crentes, né? Esse comportamento, né? De certas coisas, porque
bate muito, né? E dói, né, Valdirene, quando a pessoa fala, né? Ah, mas eu me cedo, aí a gente fica sem algum argumento, né? Porque vai falar o quê? A gente pode trazer algo. Não, mas eu argumento. Viva a palavra. Eu falo assim, mas está errado. Ele vai pagar pelo erro dele. Então você tem que fazer a sua parte. A parte do próximo é do próximo. E ele que vai viver pela vida do irmão. Ele que vai se acertar com Deus, mas você tem que fazer o que é certo, né? Eu falo desse jeito, não falo desse jeito não. Tem que fazer o que é certo. E a palavra está falando que é fazer certo, então certo. Se tem um do lado que não faz, esse é o problema dele com Deus. O negócio não mas é só uma coisa, entendeu? Nossa Não fala diretamente. Julga a igreja por causa de um, né? Exatamente, não pode. E não pode ser assim, né? Nem por isso você tem que amolecer ou entristecer, não. Você tem um foco. E você tem que traçar o seu foco independente do que fala. Porque se você for dar ouvido a quem fala, você não chega no seu foco. Então você tem que ter um foco e trabalhar em cima daquilo. Então, Essa declaração de fé aí está aqui na Bíblia. Viu? Mateus, capítulo de número 6, nas bem-aventuranças, o Senhor diz isso. Mateus 7. O Senhor diz essa verdade. Até volto. Lá no capítulo de número 5, quando ele diz: bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Verso 10, verso 11. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai. A gente não tem motivo de entristecer porque falam da gente. Pode ser até que a gente não tem culpa. Um errou, todo mundo paga. Alegre. Por isso que ele alegrai e exultai, porque é grande vosso galardão no céu, porque assim perseguiram também os profetas que foram antes de vós. Pois é, então assim, né? Lucas 6,44 diz: porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhe figo dos espinheiros, nem se vidimam uvas dos abrolhos. Então, pelo fruto se conhece a árvore. Então, pelo que nós produzimos, nós somos conhecidos, né? Nós, como obreiro da palavra do Senhor, obreiro, essa palavra obreiro era bem ampla, né? O pastor fala assim, um certo chama, né? Obreiro, então, obreiro, nós somos obreiros da palavra do Senhor. É uma palavra bem ampla. Então, pelos nossos frutos, nós seremos conhecidos, né? Então, que a gente possa produzir frutos bons, né? Não só dentro da igreja, mas principalmente lá fora, que é onde a gente reflete, né, os nossos frutos. Pode passar. O tópico 4. Que maneja bem a palavra da verdade. Manejar bem traz a ideia de manter o curso correto. Ou seja, manejar a palavra, as escrituras corretamente, né? A preocupação de Paulo é com o ensino correto da palavra de Deus, com base na exegese sólida e com aplicação para edificação espiritual. Eu lembrei aqui da palavra que o pastor falou sobre exegese, né? Que no curso de teologia a gente... Exegese significa extrair do texto, né? E tem gente que coloca a exegese, que é colocar alguma coisa no texto, coisa que não tem, acrescentar, né? Então, no curso de teologia a gente aprendeu isso. Alterar, né? Então, a exegese é interpretar, né, o texto, né? E a exegese é assim, colocar. Tem pregadores que colocam coisas, né, nas Sagradas Escrituras que não tem. Então, a gente tem que aprender, irmão, a interpretar a palavra de Deus, né? E o melhor lugar é onde nós estamos hoje, né? Aprendendo a palavra de Deus. É no culto de ensino. Assim, eu fico feliz que o culto de ensino aqui, dia de terça-feira, um dos cultos que dá mais, né? Além do domingo, é o segundo culto que dá mais participação. Não sei se vocês já observaram. Então, assim, a Assembleia de Deus aqui em Pissarra, o povo tem interesse em aprender a palavra de Deus. E isso é muito bom, porque é no culto de ensino que a gente aprende a palavra de Deus, né? Quantas coisas a gente já aprendeu com os ensinamentos, não é verdade? De terça-feira.
Então a gente tem que estar sempre aptos a aprender, cada dia mais, né? Pode passar. Isso significa também não fazer uso da palavra no púlpito para atacar algum desafeto entre os irmãos por meio de indireta. Ou seja, tem gente que vai pregar e ele quer atacar, né? Quer exortar, né, pastor? Dar um ataque na igreja. E muitas pessoas, ele se dirige a certas pessoas dentro da própria igreja, né, com indiretas, né? A gente tem também uns pregadores hoje que a gente fala que eles querem amaciar, né? Amaciar o quê? O nosso ego. Que eles muitas vezes eles só querem falar o que a gente quer ouvir. Não tem aí que o povo fica chamando, coloca um carro de som e fala assim que vai vir gente que vai revelar, que vai trazer prosperidade. Não sei se vocês já viram. Anunciando esse tipo, né? Gente, a gente tem que anunciar a palavra de Deus. Né? Fala assim que você vai receber cura, que você vai... Gente, muitas pessoas saem da nossa igreja e vai para essas outras igrejas para receber, né? Essas curas, esses milagres, né? Então, assim, Isaías 30:10 fala da massagem do nosso ego, né? Que a gente, muitas vezes, os pregadores querem falar o que a gente quer ouvir. E esse tipo de pregadores, eles atraem muita multidão, sabia? Por quê? Porque ele está falando que muitas pessoas querem ouvir. Pode ver que a maioria desse tipo de pregação são lotados de gente. E agora, vê uma pregação sobre salvação, e vê uma pregação sobre prosperidade, a diferença do público de um para o outro, entendeu? Do público. A gente vê a diferença, né? Um detalhe aqui, pessoal. Eu nunca saí do meu lugar, ou de onde eu estava, para ir atrás de pregador, de cantor. Pode ser o que canta melhor, o que está em evidência, pode ser, sabe? Não sai. Não sai. Eu entendo isso como idolatria. No que você estava falando, as pessoas que saem atrás de cura, disso, daquilo, vão e voltam doentes do mesmo jeito. Sabe? Do mesmo jeito. Porque Deus, quando quer operar a vida da gente, Ele sabe do meu endereço. Se Ele quiser curar, Ele manda a pessoa ir lá na minha casa, para mim alcançar o meu milagre. Eu ajoelho e eu posso receber o meu milagre. O véu a ser azul, de alto a baixo. Né? Então, só depende da fé, usar a fé. Mas é igual você falou, tem pessoas que é atrás mesmo e só existe a propaganda porque existe um receptor que acredita nessas ideologias, essas crenças, esse modismo, chamar assim também. O caso disso é um modismo, viu? Modismo, é verdade. Então, púlpito não é lugar de desabafo, direta, piadinha, política. Não mate seu irmão espiritualmente, irmão. Então, assim... Olha o microfone lá, a bateria. Pregue somente o evangelho. Ou seja, tem muitas vezes tem gente que sabe do pecado do irmão e quer lá, né? Não é assim. A gente não tem que matar o irmão espiritualmente. A gente tem que dar a mão, ajudar, aconselhar, não é verdade? O irmão sumiu da igreja, tem pecado, o que a gente tem que fazer? Julgar? Não, ir atrás, né? Aconselhar, voltar. Por quê, gente? Onde é o melhor lugar para eles? É aqui junto com a gente, não é verdade? O melhor lugar é a casa do Senhor. Ele já olha assim, meio desconfiado para a gente, né? Se você não souber, tiver uma palavra de sabedoria para falar, você vai afastar ainda mais a pessoa. Você tem que, né? Porque tem pessoas realmente que não conseguem, que acaba parando pelo caminho, mas você tem que ser força para poder ajudá-lo. Não desperdice seu púlpito. John Piper. Então, não vamos desperdiçar as oportunidades, né, gente, que são dadas a nós, né? A gente, através da nossa palavra, que nós possamos alcançar mais vidas, né? Pode passar. Síntese do tópico 3. Devemos combater aos modismos, defendendo a nossa fé das seitas e heresias, refutando os erros contra os ensinos bíblicos e persuadindo os contradizentes para que se converta ao Evangelho. Então, assim, gente, para a gente refutar, então a gente tem que estar embasado na palavra, né? E o tema hoje é esse, a palavra. Né? Então, a gente tem que ler a palavra, a gente tem que ser comprometido com a palavra, né?
Não adianta só ler a palavra, a gente tem que orar também. Não adianta só orar. Tem que meditar também na palavra, né? Tem que conciliar, tem que jejuar, tem que buscar, tem que orar, né? Tem muitos irmãos que lêem muita palavra, mas não oram. Aí não adianta, né? Tem que conciliar, tem que andar os dois juntos, né? Ler e orar, não é verdade? Tem um hino que, da harpa cristã, que eu achei a leitura dele interessante, que fala sobre como que a gente deve apresentar-se a Deus, né? Como obreiros aprovados, que é o 115. Que fala Deus, Senhor. Vamos cantar ele, irmãos, para a gente encerrar? O 115, quem tem a harpa cristã? Vamos cantar ele, né? Melhor cantar ele no finalzinho. Rapidinho, só primeiro. Vamos aí, me ajuda, por favor. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado eu quero estar, assim na vinha do Senhor. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, assim na vinha do Senhor. Obrigada. Não mais? Muito bem, irmão. Aqui está o livro, a Declaração de Fé da Assembleia de Deus, viu? Ele é muito completo, 140 páginas. E aqui tem o meu, esse aqui é meu, viu? Minha autoria, viu? Ministério. E aqui eu esmiuço também a declaração de fé. Eu quero até repetir aqui. Primeiro, creio em um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas. Quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Aí tem referência aqui. 2. Creio na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. 2 Timóteo 3, 14 a 17. Creio na concepção virginal de Jesus, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e sua ascensão vitoriosa aos céus. Creio na pecaminosidade do homem que o destituiu da glória de Deus e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurar Deus. 5. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus para tornar o homem digno do reino dos céus. 6. No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita e na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo, nosso Senhor. No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro, uma só vez em águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. 8. Na necessidade e na possibilidade que temos de viver vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas no poder de Cristo. 9. No batismo bíblico no Espírito Santo, que nos é dado por Deus, mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. 10. Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação, conforme sua soberana vontade. 11.
na segunda vinda premilenial de Cristo em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja fiel na terra antes da grande tribulação. Segunda, visível e corporal, com a igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. 12, que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo, para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. 13, no juízo vindouro, que recompensará os fiéis e condenará os infiéis. 14, na vida eterna de gozo e felicidade para os fiéis e de tristeza e tormento para os infiéis. Como eu escrevi esse livro já tem 6 anos, 5 anos, 6 anos mais ou menos, então ele tem 14 das 16, que aumentou 2 declarações de fé, como eu falei para vocês. Eu quero que o Arnivaldo tem aqui só um detalhezinho importante, uma Tatiane parabenizando, uma lição